Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, irmãos e irmãs. Neste tempo que temos juntos para mais um devocional da Igreja Batista Parque Industrial São José dos Campos, vamos refletir sobre falsas esperanças e o que elas podem fazer com nossa fé e nosso proceder diário. A passagem para a nossa reflexão encontra-se em Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 32. Marcos, capítulo 9, de 30 a 32. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Este, portanto, o texto da nossa reflexão. Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 32. Como podemos ver, é um pequeno texto, mas cheio de olhares sobre nós. Sim, esta passagem fala da segunda vez que Jesus prevê a sua morte e ressurreição. A primeira vez foi no capítulo 8, anterior a esse, versículo 31. E a última vez será no capítulo 10, de 32 a 34. Como podemos ver, Jesus fala da sua morte no Evangelho de Marcos 3 vezes. Somos informados pelo versículo 30 que acabamos de ler, que o Senhor partiu dali. E aí a gente pergunta, dali de onde? De uma região chamada Cesareia de Filipe, e aí ele foi para outra região, a Galiléia. Agora, especificamente, Jesus estava deixando a casa mencionada no versículo 28, onde ele se reuniu com seus discípulos depois de libertar um rapaz possuído por um espírito mudo e surdo. Lá os discípulos interrogaram Jesus, fizeram perguntas para ele. Mas o importante é o que é dito ainda no versículo 30, que ele estava saindo dali e não queria que ninguém soubesse disso. Pergunta: por que Jesus não queria que ninguém soubesse disso? Bom, tem havido alguma especulação sobre essa questão, e alguns chegam até a dizer que Jesus não queria era que Herodes soubesse onde ele estava, ou que estava retardando sua ida a Jerusalém de propósito, porque ainda não havia chegado sua hora. Olha, tudo isso é muito interessante. Mesmo. Mas onde é que está isso no texto? Onde é que fala de Herodes? Onde é que o autor aqui, Marcos, fala que Jesus estava retardando sua ida a Jerusalém para morrer? Não fala nada disso. Olha, quando não existe qualquer indicação na Bíblia, não é errado especular sobre prováveis resultados, desde que não seja alguma heresia, claro. O problema é quando a resposta está no texto e as pessoas querem imaginar outras respostas. E este é o caso aqui. O porquê Jesus saiu dali e não queria que soubessem de seu paradeiro está no próximo versículo. O versículo 31 nos diz que Jesus ensinava seus discípulos. E o que ele ensinava que teria de ser tão secreto assim? Ora, Jesus estava falando de sua morte e ressurreição, mas agora ele incluía um novo elemento. Jesus seria entregue nas mãos dos homens. Esta não é apenas uma informação que o Senhor está passando aos seus seguidores mais próximos. Não. Também não significa que ele apenas seria traído. Eu digo isso porque a expressão ser entregue tem também este significado. Tanto que até hoje, quando a gente fala de uma pessoa traída, nós queremos dizer que ela foi o quê? Ela foi entregue. E entregue aqui é nas mãos das autoridades. Mas quando o Senhor diz que ele será entregue, não significa que tudo não passou de uma traição de um dos seus, que fez com que ele caísse nas mãos de Pilatos, nas mãos de Herodes, que o entregou de volta às mãos de Pilatos, que por fim o entregou nas mãos dos soldados, que o mataram.
Não, Jesus não foi um joguete colocado nas mãos de um lado para outro das pessoas porque elas queriam. Olhar assim é não entender quem, de fato, entregou Jesus. Quem, de fato, tem poder e autoridade para fazer isso? Quem é que poderia entregar Jesus? Só há um com autoridade e poder para entregar Jesus, e Jesus ainda por cima concordar com isso. O soberano Deus Pai. Deus entregou Jesus nas mãos dos homens, e não os homens que o capturaram e o entregaram nas mãos de outros homens. E olha, Paulo entendeu direitinho isso aí. Desse mesmo jeito também, quando ele afirma em Romanos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Ele diz: nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, ele está falando de quem? De Deus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Paulo está dizendo, aqui em Romanos, capítulo 4, versículos 24 e 25, que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Judas não entregou Jesus por causa das nossas transgressões. Judas entregou Jesus por causa de 30 moedas de prata. Pilatos entregou Jesus para Herodes porque não queria julgá-lo. Herodes devolveu porque não queria o peso sobre ele. Aí Pilatos devolveu depois de lavar as mãos, não porque estava preocupado com as nossas transgressões, mas Pilatos o entrega aos homens, aos soldados para o matarem. Mas aqui, o apóstolo Paulo, refletindo tudo isso, naquela época, está dizendo que Jesus ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, que ele iria morrer e ele iria ressuscitar. Mas qual foi a reação deles? Eles não compreenderam e nem quiseram perguntar ao Senhor. Irmãos e irmãs, temos aqui uma situação muito estranha. Aqueles homens estavam com o Senhor já havia alguns anos. A jornada estava terminando. Eles desfrutavam de intimidade com Jesus. Sempre que não entendiam alguma coisa, perguntavam para ele. Isso aconteceu há pouco, quando perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar o demônio do rapaz. Mas agora, eles simplesmente não entendem e não querem perguntar. Estranho, hein? Por quê? Mais uma vez, alguns supõem que o assunto era muito doloroso e não queriam falar disso. Imagina, falar da morte, ele ia morrer. Não vamos aumentar, não vamos acrescentar mais sofrimento a Jesus. Olha, bonito. Eu acho muito bonito. É uma especulação bonita. Mostra sensibilidade e vontade de ajudar o Senhor naquilo que podiam. Eles não podiam fazer nada. O que eles podiam era fazer isso. Eu acho bonito. E eu até concordaria com esta visão, se não fosse o que viria daqui a pouco. Depois dessa passagem, eles estarão no caminho, discutindo entre eles, baixinho, achando que Jesus não iria escutar. Depois Jesus vai encontrar com eles e vai dizer: escuta, o que é que vocês estavam falando no meio do caminho lá? E sabe o que é que eles estavam falando? Eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. Esta não parece uma atitude de quem é sensível e não quer fazer Jesus sofrer. Ou vocês acham que agir assim, entre eles, discutindo para saber quem é o maior, vocês acham que isso não trazia sofrimento ao Senhor? A atitude dos discípulos nos leva para outra direção, a direção mais humana, mais pecadora, menos sensível. Na verdade, eles temeram aquele assunto e ficaram em silêncio, porque não queriam ouvir o ensino que Jesus seria entregue nas mãos dos homens para ser morto. Isso seria uma tragédia para o projeto deles. Se Jesus fosse morto, eles também poderiam ser. E se eles não morressem, quem pudesse escapar também perderia, finalmente, muita coisa,
porque deixaram tudo para trás para seguir Jesus e agora ele diz que vai morrer? Não, isso não. Temeram por suas vidas, temeram pelos seus futuros, pelas suas entregas, pelos seus projetos. E isso porque o Senhor tinha acabado de dizer. Ali no capítulo 8, se você voltar uma página, versículos 34 e 35, um versículo que a gente sabe até de cor. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aqueles discípulos tinham Jesus, gostavam dele e até confiavam no Senhor. Mas as coisas tinham de estar de acordo com a esperança deles. Jesus estava ficando famoso, tinha poder e palavra que arrastava multidões e punha para fugir até demônios. Acertamos na cena acumulada, poderiam ter pensado. E claro que vai sobrar para nós. É hora de fazermos planos. E já, a gente vai se dar bem, a gente está com ele. Eu quero me assentar ao lado dele. Não, eu é que quero. Afinal, sou maior do que você, porque eu cheguei primeiro aqui no grupo. Ah, é? É, mas ele gosta de mim. Ele mostra que gosta mais de mim. Não, ele gosta de mim. De mim, de mim, de mim. Então, podemos concluir que eles não entenderam o que Jesus estava lhes dizendo porque resistiram a Jesus e seu ensino devido às suas falsas esperanças. Por causa disso, endureceram seus corações. Este foi o resultado. Falsas esperanças. É quando nós construímos um mundo em que nós vamos viver e nós queremos viver. E Jesus é só um empregado nosso. A gente adora fazer isso. Não é privilégio lá daqueles irmãos lá, os discípulos. Irmãos, irmãs, qual é nossa falsa esperança do momento? Sabe, eu tenho observado, eu tenho lido muito, tenho assistido muita gente falar nesses últimos tempos e eu tenho observado uma tendência em geral. E que tendência é essa? É a tendência a achar que nós não precisamos de igreja, que nós podemos adorar e muito bem o Senhor sem a necessidade de uma comunidade. Veja, eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando só de ficarmos juntos em culto. Não é só isso, não, mas de pertencer a uma comunidade de fé, onde eu conheço você, você me conhece, eu sou conhecido por você, onde eu tenho responsabilidades e relacionamentos com pessoas. É disso que eu estou falando. E isso vai muito além de apenas se reunir em um local de culto. Ainda que se reunir em um local de culto esteja incluído nisso. A gente não pode descartar a nossa reunião coletiva, porque ela expressa a nossa comunidade de fé. Quais devem ser nossas verdadeiras esperanças? Seguir a Jesus e não abandoná-lo? Obedecer a seus ensinos e não resistir o que ele nos diz? Ou depositar nossa confiança em nossas próprias visões, no nosso modo de ver a vida? Jesus nos quer com ele, que confiemos que ele está conosco. Se minhas esperanças não estiverem no Senhor, eu posso até estar andando com ele, cantando suas obras e poder, e até me vendo no futuro com ele, participando do culto e tudo mais. Mas isso é usar Jesus para meu benefício. Isso é mais do que uma heresia. Isso é uma coisa que entristece o Senhor. Isso é uma traição ao Senhor. Entenda, ser do povo de Deus, por meio de Jesus, é muito mais do que apenas frequentar a igreja. É confiar em tudo o que ele diz, ouvir tudo o que fala para mim por meio da sua santa palavra, o que inclui acreditar que existe um povo, que existe uma igreja e que nós somos parte dela, e que nós expressamos isso na igreja local, na nossa comunidade de fé. E se Jesus diz que ele tem um povo,
e este povo é a igreja, então eu e você não podemos dizer que não precisamos da igreja, porque isso é endurecer o nosso coração para o que ele está dizendo. Sabe, nós estamos em meio a uma pandemia, uma coisa terrível, a chamada pandemia de 2020. Mas por que eu estou falando essa coisa óbvia, que todo mundo sabe? Para lembrar de uma outra. Você sabia que em 1918, 102 anos atrás, aconteceu outra pandemia também? Atingiu o Brasil, atingiu aqui, essa região nossa. Era a gripe espanhola, terrível. Naqueles dias, as pessoas tinham muito menos conhecimento do que nós e sofreram bem mais por causa disso. Mas o povo de Deus permaneceu firme naquela época e constante. Que testemunho! Então, quando o surto passou, todos mantiveram a mesma alegria de antes. E olha, havia ainda um agravante naqueles dias, coisa que nós não temos hoje. Tinha uma coisa pior? Tinha uma coisa pior. E o que era? Eles ainda tinham uma guerra, meu irmão, minha irmã. Sim, a Primeira Guerra Mundial acabou no finzinho daquele mesmo 1918. E nós? Nós vamos abandonar as falsas esperanças, aquelas em que Jesus não manda em nada, e manter firmes nosso compromisso de seguir Jesus e suas palavras santas? A gente tem que manter esse nosso compromisso, se nós somos de Deus, se nós somos do Senhor. Ou mais, irmãos, o Senhor cuida da gente. Firmemos o nosso compromisso e deixemos o restante para o Senhor. Deus os abençoe e até nosso próximo encontro. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.